aqui de inovação aberta. Eu, particularmente, tive acesso a esse livro em 2010, tá? Quem tá me seguindo aí no Instagram, quem tá me acompanhando no LinkedIn, viu que eu postei ontem no meu TBT, foi de um projeto que a gente submeteu de inovação aberta, então por isso que eu estou aqui comentando com vocês, sobre 3 universidades se juntaram a uma associação comercial para pegar patentes de propriedade intelectual, pesquisa, para aplicar essas inovações, né, essas invenções, nem inovação, invenção, a invenção dos pesquisadores. Então, elas se uniram, essas 3 universidades portuguesas, em 2010, foi por isso que eu tive acesso a esse conteúdo, então 7 anos depois que esse livro foi lançado, a esse termo, Open Innovation. Então eu participei de um programa de inovação aberta em 2010, sem saber que eu estava participando, porque envolvia 3 universidades, envolvia uma associação comercial de Coimbra, que tinham várias empresas, e eles nos capacitaram para, igual eu estou fazendo com vocês aí, pega uma ideia e transforma ela numa ideia inovadora. Eles me deram, em vez de uma ideia, me deram uma patente. Eu e uma equipe para a gente desenvolver uma proposta de valor para o mercado, ou seja, me ajuda a vender a solução que essa patente pode dar para o mercado. Ótima pergunta. A Thalita está aqui com uma pergunta muito boa. Aproveitando a oportunidade, qual o seu ponto de vista sobre o cenário atual? Como usar a inovação e tecnologia nesse momento? Tá? Eu acho que eu tenho que ir provocando, respondendo isso para vocês ao longo de toda a apresentação. Mas para a Thalita não ficar sem essa resposta rápida aqui, eu acho que é o seguinte, acho não, eu tenho certeza, as empresas, deixa eu dar um exemplo aqui, real, que aconteceu aí. Por favor, quem conhece franquia, procure conversar com os franqueados, tá? Mas eu vou dar esse exemplo. Uma empresa de serviço financeiro, como se fosse aquelas lojas de consignados, não vou te precisar exatamente qual que é o serviço financeiro que eles prestam, mas eles trabalham com lojas físicas. E as lojas físicas são franquias. O modelo deles, eles têm software, eles têm tecnologia para fazer as coisas online, aprovação de crédito online? Tem. Mas o cliente tem que sair, passar na porta, na rua, ir lá e entrar para contratar o serviço. Ou ser abordado por alguém e aí sim fazer essa prestação de serviço, essa contratação de serviço. Veio a crise do coronavírus. O que está acontecendo? Na maioria das cidades, e quanto maior a cidade, maior potencial de venda, maior isso está acontecendo, é o seguinte, as pessoas estão ficando em casa. As pessoas não estão indo. O que o franqueado desse banco, né, desse serviço financeiro, gritou? Pelo amor de Deus, me ajuda
a ter uma solução online onde o meu cliente não precisa sair. Gente, eu estou falando de uma solução que é totalmente similar ao banco digital, que os outros bancos já estão fazendo. Então, o grande ponto é esse. Se vocês, vou até mudar aqui, se vocês lembram da última aula, eu tinha uma seguinte frase, né? Quando eu estava mostrando aquelas fotos de mudança de comportamento, as pessoas, a sociedade, a revolução não acontece quando a sociedade adota novas ferramentas. Celular todo mundo já tinha, o cliente já tinha, o funcionário da loja já tinha. A revolução acontece quando a sociedade adota novos comportamentos. Então, esse é o grande desafio, né? Esse é um exemplo. Então, porque os clientes mudaram de comportamento, aqueles empresários falaram, opa, eu preciso agir diferente. Tá? É claro que é evidente, Thalita, que existem inovações do ponto de vista para o próprio coronavírus, né? Para o próprio, vamos falar assim, inovação para resolver os problemas que antes do coronavírus, do Covid-19, não existiam, né? Então, por exemplo, a proteção das pessoas que trabalham na área de saúde numa situação onde tem falta de... como é que fala? Falta de máscara. Então, as pessoas estão se organizando para desenvolver, usando impressora 3D. Isso é um exemplo de inovação aberta, Thalita. Foi ótima a sua pergunta, que eu não ia apresentar esse case e vou apresentar aqui para vocês agora. Então, só um minutinho. Vou abrir aqui uma janela do Google. Vamos tentar fazer ao vivo, né, pessoal? Vocês sabem que é desafiador. Então, vou colocar aqui impressora 3D, máscara, Covid-19. Grupos de mulheres desenvolvem respiradores, UFO desenvolve produto colaborativamente. Deixa eu ver aqui. Tecnologia e solidariedade se unem para ajudar os profissionais. Tá vendo? Eu não sei se vocês já viram, pelo que eu estou vendo aqui, isso foi no Jornal Nacional. Se vocês já viram esse case, eu até peço desculpas, mas vale a pena mostrar isso. Ou seja, os brasileiros estão unindo tecnologia e solidariedade, produzindo essas máscaras aqui. Ô louco, meu, ô louco. Eles estão produzindo essas máscaras com impressora 3D. Isso aqui, eu compro esse plástico, corto, não tem problema algum. Mas esse suporte aqui, para ficar barato, eu pego e faço algumas partes desses componentes aqui, não sei te precisar se são todos, com impressora 3D. Então, e aí, do ponto de vista de inovação aberta, eu já recebi vídeo
da 3D Lopes, quer ver? 3D Lopes, que eu sei que eles fazem isso da impressora 3D. Que eles estão ajudando a... deixa eu ver aqui se eu estou fazendo só propaganda para ele, mas essa empresa, eu recebi um vídeo dessa empresa, que eles estão com a campanha para ajudar nesse projeto aqui. Aqui no site especificamente não tem. É tão dinâmico que eles nem atualizaram o site. Eles já colocaram isso no vídeo, no WhatsApp, e estão compartilhando isso. Deixa eu ver aqui se eu tenho o Instagram dele, porque geralmente as pessoas divulgam mais rapidamente no Instagram do que no próprio site. Vamos ver se ele tem esse compartilhamento. Recebi um outro... aqui. Só que parece que não tem o vídeo dele. Mas vamos ver aqui. Aqui, ó, nesse cenário de propagação e no mundo, a startup é parceira do programa. As mesmas 24 horas significam novos casos. Então, a 3D Lopes produziu máscaras transparentes de proteção. E aí ele está buscando ajuda para produzir mais, e aí eu não sei como é que é o modelo. Mas isso é inovação aberta. Empresa, esse menino formou, se não me engano, no ITA. Se o ITA não tivesse formado esse profissional para desenvolver uma impressora 3D, não conseguiria resolver nesse modelo, nesse tempo, né? Então, assim, eu estou dando um exemplo porque eu conheço a empresa, conheço outras pessoas que estão envolvidas, a PUC do Rio. Então, esse pessoal se juntou e vamos falar assim, tem o presidente? Não, gente, na inovação aberta não dá tempo de ter o presidente. Se é uma inovação aberta de uma grande empresa, aí tudo bem, tem uma estrutura. Agora, o tempo passando, o que a gente tem que fazer? A gente tem que agir, né? A ação, colocar em ação. Então, para colocar em ação, às vezes não faz a coisa muito perfeita, muito bonitinha. Então, assim, vocês já ouviram a frase do feito é melhor do que perfeito? Porque a gente tem uma tendência de esperar a perfeição. E se eu esperar fazer a perfeição, eu exijo dos meus fornecedores a perfeição. Só que no dia a dia, né, a gente sabe que a gente não consegue ter essa perfeição. O cliente prefere ter um pedaço da solução do que esperar a solução ficar pronta o tempo todo. Tá fazendo sentido? Não sei se eu estou viajando muito na maionese com vocês aqui, né? Quando fala é desafiador. Então, em vez de eu falar assim, vamos montar uma associação das empresas que produzem 3D para ajudar o Covid-19, com luvas, etc. Não, cara, vamos chamar as pessoas pelo WhatsApp, vamos produzir, que faz muito mais sentido. Então, assim, eu entendo que nós estamos num curso de gestão financeira e controladoria, que tem uma parte fiscal, tributária, fortemente regulada. Mas é o que a Bárbara acabou de falar para mim aqui, ó, professor, a gente está atento porque, vamos falar assim, a cada 4 horas tem uma novidade sobre regulamentação, sobre o que pode e o que não pode, né? Então, inovação aberta é isso. Ocorre quando organizações, né, as pessoas promovem ideias, pensamentos, processos, pesquisa aberta a fim de melhorar o desenvolvimento de produtos, prover melhores serviços, aumentar a eficiência.
Vamos lá, mais uma dúvida aqui. É, Professor, o senhor falou sobre as mudanças, que elas ocorrem não como um novo produto, mas sim como uma mudança de comportamento das pessoas. Na sua opinião, qual a melhor maneira para mudar o comportamento das pessoas? Isso aí, José, é uma pergunta para psicólogo, uma pergunta para gestão de pessoas, né? Mas é claro que eu não vou te deixar sem resposta. Talvez não seja a melhor resposta. Mas a gente não muda, vamos dizer assim, você casado, você não muda o comportamento da sua esposa. Você, pai, você não muda o comportamento do seu filho. O que a gente pode fazer é criar situações para que ocorram essas mudanças. Então, por exemplo, isso aconteceu aqui em Belo Horizonte. Tá? Pessoal, eu até mudei de slide aqui. O slide já está no funil de inovação, porque quem já estiver atento a isso aí. Mas basicamente o seguinte, vamos olhar, muitas das empresas, eu vou dar um exemplo um pouco distante de Montes Claros e aí a gente vai chegando até Montes Claros. O ano passado, a gente estava discutindo muito sobre o trânsito em Belo Horizonte, que o trânsito estava caótico e que algumas empresas estavam adotando o home office às sextas-feiras. Certo? Então, galera, quem não quiser vir na sexta-feira, quiser trabalhar de casa, não é que você está de férias, não é que você está de casa. Olha, presta atenção no discurso. É o discurso que a gente está ouvindo hoje. Só que isso era um discurso de poucas empresas. Então, as empresas, essas empresas, elas experimentaram ter esse ambiente diferente, essa lida diferente com o funcionário. Porque o funcionário que está em home office, você não vai controlar ele do mesmo jeito, você não vai controlar o trabalho dele, não vou nem dizer o controlá-lo, você não vai controlar o trabalho dele por videoconferência, né? Fica com o Hangouts aberto aí que de vez em quando eu vou ficar te vigiando. E deixa a câmera ligada. E se você for no xixi, fazer um xixi, você me avisa. Então, assim, não é esse modelo. Mas vamos pegar isso. Quando a gente estava conversando isso sobre Belo Horizonte, home office às sextas-feiras, um cara falou assim, que trabalha na Vivo, falou assim para mim, lá em São Paulo tá tão caótico que de um dia tá virando 2, 3 dias de home office. Então, assim, como é que muda o comportamento das pessoas? Através da situação. Se eu não tivesse proposto, se essas empresas não tivessem se proposto falar assim, olha, diante desse cenário, é melhor eu testar, é melhor eu provocar essa situação. Então, assim, não é algo, a partir de amanhã, você não pode vir na empresa na sexta-feira, é home office. Não. A partir da semana que vem, as sextas-feiras estão disponíveis para home office. Olha que diferença.